Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você sobre a tentação de Jesus. Eu vou ler aqui o finalzinho do capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Esse é meu filho amado, em quem muito me agrado. No capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, depois eu vou continuar aqui. Mas algo que Deus me chamou muito a atenção, que o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração ontem à noite. E o que Jesus foi fazer no deserto? Aqui diz que ele foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O deserto, gente, se nós pararmos para analisar e fazer comparações, o povo de Deus saiu do Egito, foi levado ao deserto, que era para ser um caminho rápido. Mas Deus levou eles pelo deserto para ver o que havia no coração deles. Olha a diferença. O povo, gente, saiu de lá do deserto com uma promessa: que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Isto significa: eu vou dar o melhor para vocês. Vocês não vão mais ser escravos. Vocês vão sair daqui, dessa terra de servidão, de escravidão, e vocês vão ir para o que eu vou lhes dar. Eu vou lhes dar o melhor. Em Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Só que o povo, gente, no caminho, o povo murmurou, reclamou o tempo todo que não tinha água, que iam morrer de fome, que iam morrer de sede, que Deus tirou eles do deserto para morrer ali, enfim, todo aquele burburinho ali que todo mundo sabe. Só que olha a diferença de Jesus. O deserto, gente, é lugar de consagração. Aqui Jesus, após ser batizado, ele começou a fazer a obra que ele havia sido designado para vir fazer aqui, na terra. Enquanto Jesus não foi batizado, não foi cheio do Espírito Santo, ele não começou a fazer a obra que o Pai havia enviado. Por isso que quando ele estava ali naquelas bodas de Caná, né, que a gente sabe de Canaã, Caná, dependendo da tradução, aonde tinha aquele casamento, que Jesus fez o primeiro milagre de transformar a água em vinho, ele disse para Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então, não era o tempo ainda dele operar os milagres e fazer aquilo que o Pai havia chamado. Mas ele fez, né? Então, aqui, olha o que aconteceu. Jesus desceu as águas do batismo, o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de pomba sobre ele, e ele ouviu, todos que estavam ali ouviram a voz do Senhor dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, dependendo da tua tradução. Aí, depois disso, o que aconteceu aqui? Aqui Deus, ele firmou a identidade de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali, que ouviram aquela voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus disse: este é o meu filho. Este é o meu escolhido.
Depois disso aqui, o Espírito de Deus levou ele para o deserto. Só que ali no deserto, Jesus ficou o quê? Em comunhão com o Pai por 40 dias e 40 noites. Em comunhão, em consagração. Sabe por que hoje muitas pessoas, gente, não estão vencendo as batalhas que se levantam? Porque as pessoas, elas precisam entender uma coisa. Vence quem você está alimentando mais. Se você alimentar o teu espírito como Jesus fez aqui, Jesus teve a força e a autoridade para resistir a quem? Ao diabo cara a cara. Jesus estava em consagração, nos mostrando o poder do jejum e da oração. Ele ficou ali aquele tempo, não ficou ali contando pedrinha, olhando para o nada, não. Ele ficou em consagração no deserto, em jejum, porque quando a pessoa jejua, ela tem que orar. E quando ela está em jejum, ela está matando a sua carne, matando o seu eu, matando as suas vontades, e foi isso que Jesus fez ali. Ele matou o seu eu. Ele veio para mostrar o que para nós? Que ele veio para ser servo. Ele não veio para ser servido. Que ele veio para levar os pecadores ao arrependimento. Ele veio para salvar a humanidade que tinha sido vendida lá no Éden. Isso que Jesus veio fazer. Enquanto ele estava ali naquela consagração, sem comer e sem beber por 40 dias e 40 noites, ele recebeu poder, força. Ele matou o eu dele. Se tinha algum vestígio humano ali, Jesus matou. Então ele ficou ali para fazer a vontade do Pai. E eu estava, vendo aqui, o Espírito, gente, ele foi o responsável tanto pelo encontro como pelo jejum de 40 dias. Então, o conceito bíblico de tentação é um teste para demonstrar genuidade, fidelidade e caráter. Jesus não fingiu ser tentado, sua tentação foi real. E essas tentações confirmaram sua qualificação para ser o Messias de Deus e o nosso Redentor. E todas as referências ao tentador, gente, elas são pessoais, determinando sem dúvida que Satanás é uma pessoa e não apenas uma influência maligna. E a defesa de Jesus aqui, eu vou ler o restante, ela consistia em duas coisas. Escrituras, tá? As primeiras palavras de Jesus quando iniciou seu ministério público foram: está escrito. Foi isso que ele falou para o diabo aqui, que eu vou ler para você. E segundo, obediência imediata. Essas mesmas armas estão disponíveis aos cristãos. Satanás não tentou argumentar contra as escrituras. Jesus mais tarde recebeu do Pai tudo o que Satanás lhe havia oferecido: o pão, anjos para servi-lo e toda a autoridade sobre o céu e a terra. Tudo isso, gente, Jesus recebeu do Pai, não do tentador. Porque o tentador não tinha nada para dar para ele. O tentador, o nome já diz tentador, ele estava ali para tentar fazer Jesus pecar. Um único deslize, um único pecado já servia para destruir, frustrar o plano de Deus e colocar o plano de salvação por água abaixo. Aqui eu vou ler no versículo 3. O tentador aproximou-se. Então ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha a audácia do capeta. 40 dias sem comer. Ele foi tentar ali, Foi tentar Jesus a primeira coisa, na fome.
E ali, na primeira coisa que ele disse, gente, se tu és o Filho de Deus, por que Deus ali, ele disse, este é o meu Filho amado, para que Jesus não tivesse dúvida nenhuma quanto à sua paternidade, quanto à sua identidade de quem ele era. Tanto que Jesus sempre disse, eu e o Pai somos um. E olha o que diz aqui. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, olha Satanás, gente, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, olha, gente, o que nós aprendemos aqui, né? Que o orgulho, a arrogância, a empáfia do diabo, gente, eles não lhe permitiram, né, compreender, muito menos aceitar a resposta, né, que Cristo lhe dera. E o diabo tenta, então, replicar, usando também uma passagem bíblica, né, de Salmo 91, ali, que diz, né, que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrar, para nos guardar. Olha como o diabo é astuto. Ele tentou o Filho de Deus, ele não vai tentar eu e você. E Jesus disse, não existe tentação alguma que o homem não possa suportar. Porque ele disse, ele foi tentado e em nada ele pecou, gente. E a gente vê que, mas omitindo parte do texto sagrado, né, que não se ajustava a seus intentos. Esse é o mesmo método de interpretação inescrupulosa da Bíblia, né, que tem se repetido ao longo dos séculos na criação e no desenvolvimento de muitas seitas heréticas em todo o mundo, porque existem pessoas que estão distorcendo a palavra. Elas usam a partezinha do versículo que é essa aqui é para mim. Não, o resto aqui não vai. Muitas pessoas estão fazendo isso, gente. E aqui, a defesa de Jesus consistiu em duas coisas, escrituras e obediência imediata. Quando nós manejamos bem a palavra da verdade, a palavra diz assim, apresenta-te, pois, a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Agora, quando você desconhece a palavra, não tem conhecimento da verdade, não sabe qual é a tua identidade, você apanha do diabo de tudo que é lado, você toma lambada. Se você deixar dúvida entrar, você se lascou. Aqui Jesus não deixou a dúvida entrar no coração dele de forma alguma. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, herdeiros e co-herdeiros, comprados, remidos e pagos. Nós somos comprados e pagos por bom preço pelo sangue de Jesus. Então, não esqueça disso. Não esqueça disso. De que Deus já pagou um preço alto por mim e por você. Lutas vêm, situações se levantam, mas nós precisamos estar em consagração, em busca constante, em oração. O Filho de Deus fez isso. Não quer dizer que você tem que jejuar 40 dias e 40 noites. Eu já fiz jejum de Daniel, muito forte, muito forte. Tive muitas experiências com Deus ali. Mas faça uma consagração. Tire aquilo que você aquilo que você mais gosta,
Aí eu não fico sem chocolate, faço uma consagração. Senhor, eu vou ficar 10 dias sem comer chocolate. Senhor, eu não vou comer doce. Eu não vou tomar chimarrão aqui no sul, eu não vou tomar café por tanto tempo. Tem gente que às vezes chega a entrar em abstinência aqui no sul, porque toma um chimarrão, né? Eu tenho o hábito de tomar chimarrão várias vezes por dia. Tem gente que toma chimarrão o dia inteiro. Quando eles fazem um propósito desse, dá dor de cabeça, vai indo. Mas a pessoa permanece. Então nós precisamos matar o nosso eu, matar a nossa carne. Porque quando a carne está prevalecendo é porque você está alimentando ela. Sabe como é que você alimenta a carne? Quando você não ora, quando você não jejua, quando você não vai na igreja, quando você fica mais tempo no celular, na televisão, num play, nisso, naquilo, naquele outro, e você não busca Deus como deveria. Aí você está alimentando a tua carne. Aí se levanta o problema, a pessoa se desespera, se emburram, ficam todos ali desesperados. Por quê? Por quê? Porque não estão ali buscando, gente. A palavra diz que nós temos que orar o tempo todo, vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. E as pessoas dão as brechas, as pessoas dão as oportunidades, a ocasião faz o ladrão. Não é assim que a gente diz? Então, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Satanás não perde a ocasião. Ele não perde a oportunidade. Se você alimentar o teu espírito, quando vir o dia ruim, o dia mau, quando vir a má notícia, você vai para o joelho, você vai orar e você vai dizer: aqui não. Você vai fazer que nem Jesus: vai-te, Satanás, aqui não tem lugar para ti. Te some para o inferno, que lá é o teu lugar, aqui não. Então, quando você alimenta o teu espírito, você não anda com o nariz arrastando no chão, cabisbaixo, emburrado. Né? Quando a pessoa alimenta a carne, ela anda assim. Quando ela só alimenta a carne, abre a Bíblia só na igreja. Quando abre, senão ela abre só no aplicativo. Então hoje as pessoas estão desprezando muitas coisas, estão negligenciando em muitas coisas. Elas estão abrindo portas, estão abrindo brechinhas, estão dando lugarzinho. A palavra diz: não deis lugar, gente. Quando a pessoa dá lugar, aí Satanás entra com tudo. Então nós precisamos nos analisar, olhar para nós. O que eu estou fazendo? Ao invés de abrir a boca e murmurar, que nem o povo no deserto. Ficaram lá 40 anos. Uma viagem que era para ser de 40 dias, vamos dizer, né? Durou 40 anos, gente. Por quê? Desobediência. Falta de temor. De não saber quem eles eram no Senhor. Era o povo santo escolhido de Deus, o povo de Israel, que estava lá cativo. E Deus tirou eles de lá com uma promessa. Mas eles, como o Egito estava dentro deles, o mundo estava dentro deles, a carne deles gritava mais alto, a qualquer obstáculo: ai, porque nós íamos para cá para morrer de fome, para morrer de sede, porque não deixou nós no Egito, lá tinha pepino, tinha melão, tinha isso. Quantas pessoas a gente ouve murmurando, fazendo igual o povo de Israel, lá no deserto, andando em círculos. A terra estava aqui e eles andavam assim, ó. Aqui, ó. E a terra estava aqui, do lado, mas eles não conseguiam ver. Porque quando a carne prevalece, a pessoa não consegue abrir os olhos espirituais. Ela não consegue ver como Deus vê. Ela só olha o gigante que tem na terra, ela só olha o obstáculo que tem para ela ali, ela só olha para a dificuldade que se levantou na vida dela. Mas ela não lembra que ela tem um Deus
que se você buscar Ele, você vai encontrar. Que se você clamar, Ele vai te responder. Então as pessoas esquecem disso. Aí quando o problema se levanta, ai meu Deus, daí todo mundo tem um Deus, né? Mas enquanto está tudo bem, aí elas baixam a guarda, elas relaxam, aí elas vão dando terreno para o inimigo entrar e agir. E ele vai indo. Quando ela vê, às vezes é tarde demais. Então, que você faça uma reflexão desta palavra. O Espírito Santo foi trabalhando, foi falando essa palavra ontem à noite no meu coração e foi indo. E eu fiquei, é verdade, Senhor. E eu comecei a analisar os fatos, e ele começou a me trazer tantas coisas à memória, me mostrar tantas coisas, para que eu viesse compartilhar com cada um de vocês. Para que a gente não seja negligente, que a gente saiba quem nós somos em Cristo. Para que a gente não ande com o nariz arrastando no chão, para que a gente não ande reclamando, murmurando, mas que a gente saiba que a gente tem um Deus que tirou aquele povo do Egito com mão forte, braço estendido, gente. Esse é o nosso Deus. Então que você guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que elas sejam alimentadas como eu fui, que elas sejam confrontadas como eu fui, que elas comecem a refletir e meditar nos seus atos, na sua vida, Pai, assim como eu me analisei quando eu recebi essa palavra do Teu Espírito. Que o Espírito Santo venha ministrar o coração dessas pessoas, mostrando para elas que elas precisam de consagração, de oração, de comunhão, de busca e de entrega. Que eles aprendam as Escrituras e obediência imediata como Cristo, para que eles possam vencer as investidas e as artimanhas do maligno, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a cada um e que o Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado, faça a boa obra em todas estas vidas e nesses corações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. No nome de Jesus.